Amita, apoiado na parede, sente um instante cair como uma gota de mel. Fecha os olhos. Escuta distante, bem distante, um pombo que arrulha. Uma mulher sobre um terraço ri. Ri e refresca o deserto. Uma árvore se desfolha. Um corvo passa e suas asas sussurram como seda que se rasga. De repente, uma voz triste, melodiosa. Amita abre os olhos. Um cego, agachado na sombra, balança o corpo e se põe a recitar versos melodiosos do Alcorão. Sua mão de mendigo, pintada de alfena, sobe e desce, estendida para o deserto. Amita fecha de novo os olhos. Sorri. Ah, como a vida é uma coisa simples e boa. Imagine que você conhece um estudante e aí ele pergunta como foram os estudos dele. E ele diz: eu me formei em Direito na Universidade de Atenas. Minha tese para me tornar mestre em Direito foi Nietzsche e as origens da lei e do Estado. Depois eu fui para a Sorbonne, em Paris, onde estudei com Henri Bergson, um dos maiores filósofos do século XX. Imagine que você conhece um teatrólogo. Ele pergunta: e aí, qual é a tua obra? E ele diz: bem, entre várias peças, uma em especial chamada Comédia, uma tragédia em um ato, antecipou em 20 anos alguns temas existencialistas que seriam depois trazidos por Sartre e Heidegger. Então você conhece um jornalista e você pergunta: e aí, o que foi que tu fizeste de relevante na tua profissão? E ele te diz: eu acompanhei vários acontecimentos do século XX, fiz a cobertura da Guerra Civil Espanhola, acompanhei a morte de Lenin e a ascensão de Stalin na União Soviética, ainda no início da Revolução Russa, e, entre outras coisas, consegui uma entrevista com o Benito Mussolini. Então você conhece um poeta e pergunta: qual tua obra? E esse poeta diz: eu escrevi uma continuação da Odisseia de Homero com 33.333 versos, em que ele, depois de chegar a Ítaca, parte novamente em uma nova viagem. Então você conhece um tradutor e pergunta: e aí, quais são os livros que tu traduziste? E ele diz: eu traduzi o Fausto de Goethe, eu traduzi a Divina Comédia de Dante, eu traduzi o Assim Fala Zaratustra de Nietzsche, e eu fiz uma tradução do grego antigo, da Ilíada, para o grego moderno. E aí você conhece um escritor e diz: e aí, o que foi que tu fizeste enquanto escritor? E ele diz: eu escrevi alguns dos livros mais importantes do século XX, criei um dos personagens mais icônicos, fui indicado para o Prêmio Nobel de Literatura 9 vezes. Na última indicação, quem me indicou foi Thomas Mann, e eu perdi para Albert Camus por um voto. E o próprio Camus enviou depois uma carta para minha esposa dizendo que ele merecia ter ganho 100 vezes mais do que ele. Aí você para e pensa que esse estudante, esse jornalista, esse teatrólogo, este poeta, este tradutor e este escritor são uma só e mesma pessoa: Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, não à toa, foi considerado por Otto Maria Karpo como um dos maiores espíritos do século XX. Eu diria que ele é um dos maiores espíritos da história da humanidade. É um cara incrível. Ele nasceu em 18 de fevereiro de 1883, em Heráclion, na ilha de Creta. Nessa época, a ilha de Creta não pertencia à Grécia,
Ela fazia parte do Império Otomano, estava sob controle dos turcos. E um dos livros do Nikos Kazantzakis, o Capitão Mihalis, ou Capitão Michalis, é uma obra inspirada na vida do pai dele, que lutou contra os turcos, buscando a independência de Creta. Ele também tem Os Irmãos Inimigos, que fala sobre a Guerra Civil Grega. Como disse a vocês, ele estudou em Atenas, depois foi para Paris, estudar na Sorbonne. Então partiu mundo afora, fazendo cobertura de vários acontecimentos históricos, como jornalista. E nunca parou de viajar, visitou a Romênia, a Turquia, o Egito, a Alemanha, morou em vários países também. Morou na Inglaterra, morou na França, na Alemanha. Foi um espírito muito inquieto, que teve várias influências na obra dele. A primeira influência, claro, foi o cristianismo, né? Ele fez uma peregrinação ao Monte Athos, que é um monte sagrado para os gregos ortodoxos, que tem vários mosteiros. Escreveu o Cristo Recrucificado, em que um jovem chamado Manólios é escolhido para fazer o papel de Cristo numa paixão, como as que são comuns aqui no Brasil também. E esse rapaz decide realmente se transformar num Cristo. Essa obra inspirou inclusive o Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Também escreveu A Auto-Tentação de Cristo, que é uma das obras mais polêmicas. Inclusive o próprio filme, criado pelo Martin Scorsese, com William Dafoe no papel de Jesus, foi proibido em vários países. É um filme também muito polêmico, em que ele procura a humanidade do Jesus histórico. E o Kazantzakis também conheceu um cara chamado Georg Zorba, e esse cara influenciou a criação de Zorba o Grego, que é o personagem dele mais conhecido, mais icônico, principalmente depois do filme do Michael Kakoyannis, em que o Zorba é interpretado por Anthony Quinn, numa interpretação magistral. Aí o Nikos Kazantzakis, depois de viajar, conhecer a União Soviética, o Egito, a Espanha, inclusive ele tem vários livros de relatos de viagens. Ele descobre, já no fim da vida, que está com leucemia, ali por volta de 1955. Então ele decide se aquietar, né? Não. Nikos Kazantzakis nunca conseguia ficar quieto. Tem um verso na Odisseia dele, no livro 16, que ele diz o seguinte: ó minha alma, as tuas viagens têm sido tua verdadeira terra natal. Então a terra natal de Nikos Kazantzakis era o seu espírito inquieto, que o levava para todos os lugares do planeta. Então ele estava com leucemia e decide viajar para a China e o Japão. A China porque ele precisava ver como era a Revolução Chinesa de Mao. E o Japão porque é o Japão. Ele estudava muito a vida de Buda, então ele precisava conhecer também esse país do Extremo Oriente. Mas em Hong Kong, antes de ir para o Japão, ele precisa tomar vacinas para varíola e cólera. Era a exigência do governo japonês para entrar no território. Quando ele toma essas vacinas, devido à leucemia, ele tem as complicações, inclusive um braço dele fica paralisado. E os médicos queriam amputar, mas Helena, a esposa dele, consegue evitar que o braço dele seja amputado. E eles voltam para a Alemanha, onde Nikos Kazantzakis vem a falecer em 26 de outubro de 1957. Em 1961 é publicado o Relato para El Greco, ou Carta para El Greco, o Testamento para El Greco. São várias traduções possíveis.
E esse relato é uma espécie de autobiografia dele, em que ele fala para El Greco, outro grego famoso, pintor do Renascimento, que viveu em Toledo e que nasceu na mesma cidade que ele, Heráclio. E aí o Kazantzakis faz um testamento mesmo, dizendo o que foi que ele realizou e o que foi que ele deixou de realizar. Ele era um espírito extremamente inquieto, que se influenciou por Dom Quixote, por Buda, por Francisco de Assis, por Jesus, por Nietzsche, Bergson. Então ele foi sempre buscando algo além do que ele já tinha, sempre buscando conhecer mais do que ele conhecia, sempre buscando fazer mais do que ele fazia. Você percebe pela obra que ele deixou, tanto como teatrólogo, como poeta, como tradutor, escritor, estudioso, filósofo, que ele dava tudo de si, em tudo que fazia. Ele precisava entregar mais do que ele recebia, ele precisava fazer mais do que os outros tinham feito antes dele. Tudo para ele era um ato de criação extrema, de extrema doação. Mas essas informações vocês podem conhecer em qualquer pesquisa, na internet, nos livros, nos próprios livros dele existem introduções biográficas. Vocês estão aqui para saber nossas impressões, nossas opiniões. E em relação ao Kazantzakis, eu tenho que dizer a vocês que ele é o escritor mais importante na minha vida. Não só pela biografia dele, que eu só vim conhecer depois, mas principalmente pelas obras dele. A primeira obra dele que eu li foi O Cristiano Crucificado. Eu tinha 15 anos, eu encontrei na biblioteca do colégio em que eu estudava. E quando eu li esse livro, eu preciso usar o significado do termo Eucaristia. Para quem não está familiarizado com o termo, a Eucaristia seria a transubstanciação, quando a hóstia consagrada e o vinho da missa se transformam na carne e no sangue de Jesus. E eu posso dizer a vocês que a minha sensação eucarística foi com o livro Kazantzakis. Quando eu li O Cristo Crucificado, eu senti que aquele livro ali não era escrito apenas com palavras. Ele era escrito com o corpo e o sangue desse escritor. Eu percebi que escritores podem escrever com o corpo e com o sangue. Que quando você lê a obra dele, você está devorando e tornando uma parte sua, uma parte dele. Você está pegando aquela obra dele e está convertendo em substância, em seu próprio corpo, em seu próprio sangue. Então, sabe, Nick Kazantzakis é o meu pai espiritual, é um cara que mudou a minha vida assim, de uma forma que eu não tenho como escrever para vocês. Zorba, o grego, diz que quando a gente não consegue expressar sentimentos, ou quando os sentimentos são muito fortes, não devemos tentar usar palavras, mas apenas dançar. Como eu sou um mau dançarino, eu só posso tentar expressar em uma palavra aquilo que eu sinto em relação ao Nick Kazantzakis. Não tem outra palavra que não amor. E aí eu me despeço de vocês com as palavras que estão no epitáfio dele. Quando ele morreu, foi proibido de ser enterrado em um cemitério pela Igreja Ortodoxa, porque depois da publicação da autenticação, tentaram inclusive excomungá-lo, e ele não ganhou o Nobel muito em função do lobby da Igreja Ortodoxa contra ele. Mas lá na entrada de Heráclio, na ilha de Creta,
está o túmulo de Nikos Kanatsakis, que diz o seguinte: nada desejo e nada temo, sou livre.